Bem-vindos! Eu me chamo Andréa Gabão, médica pós-graduada em Medicina do Trabalho, mestre em Ergonomia, pós-graduada em Perícias Médicas e coordenadora da pós-graduação de Medicina do Trabalho da Faculdade DE. Vamos falar um pouquinho hoje sobre absenteísmo em psiquiatria. Você quer saber um pouquinho sobre isso? Esse tema é extremamente atual e interessante. Muitos dados, às vezes, a gente não sabe, mas vamos começar a falar sobre o que é o absenteísmo. O absenteísmo é toda a falta do colaborador em seu posto de trabalho. E com isso, essas faltas são geradas as ausências que os funcionários vão, através das suas patologias físicas e mentais, procurar um médico. Quando ele procura esse médico, o médico vai, através de um atestado médico, atestar o que está acontecendo. E hoje, o absenteísmo que ocorre nas empresas, 30% são causados por doenças psíquicas e psiquiátricas. Nós vamos falar um pouquinho sobre este problema que é muito importante para as empresas, a falta no ambiente de trabalho. O Código Internacional da Doença, que é o CID, hoje é de extrema importância para as estatísticas que acontecem nas faltas. E com isso, podemos ter essa estatística mais apurada porque contabilizamos este tipo de situação. É muito importante dizer que o absenteísmo ele causa problemas gerais, quanto a problemas multifatoriais deste colaborador no seu ambiente de trabalho. A pessoa pode estar com problema de saúde mental ou física, ou questões familiares, ou traumas que estão acontecendo com ele, algum acidente, alguma situação de dificuldade financeira, e com isso ocorrem os problemas psíquicos. Já em relação à experiência dos líderes em lidar com esta situação, é bem difícil, porque muitas das pessoas não estão acostumadas a acolher este tipo de situação. Então, a falta de estrutura que existe hoje é muito grande. As pessoas precisam ser mais bem preparadas para que isso seja melhor acolhido e melhor tratado dentro do seu ambiente de trabalho. Existem também muitas coisas que são intangíveis dentro da psiquiatria, que é a desmotivação, o assédio moral e outros motivos de ausência. Entretanto, além dos problemas do funcionário em questão à sua falta, gera um peso muito grande para a força de trabalho, com a falta do trabalhador especificamente que está atuando com os outros colaboradores. E isso dificulta e sobrecarrega o posto de trabalho e as funções que estão sendo exercidas e que falta esse colaborador na equipe. E, eventualmente, isso gera mais problemas aos colaboradores pelo excesso de trabalho. Vamos falar também sobre a influência da saúde mental no absenteísmo. A vida pessoal e o ambiente de trabalho é o dia a dia do trabalhador. Ele precisa estar bem na família e em aspectos que estão diretamente relacionados à sua vida pessoal para que ele esteja bem no âmbito profissional. E isso faz com que alguns casos não sejam detectados e aconteça um desconforto para observar esta condição psíquica deste colaborador. A saúde emocional reflete diretamente no bem-estar e, nesse sentido, as doenças acontecem de uma forma que essa condição fica mais suscetível a falhas, às tarefas que são exercidas. Essas falhas podem acontecer nos acidentes de trabalho. Se você não está bem, o seu corpo não está bem, a sua mente não pensa no que está fazendo. E a distração pode acontecer nesse exato momento. Um estudo denominado como Mental Health and Production at Work, Does What You Matter, descobriu que as taxas de ausência aproximadamente crescem a cada dia 5%. Por quê? Os problemas relatados dos trabalhadores com saúde mental aumentam a cada dia, porque não conseguimos
fazer este acolhimento de uma forma precisa. Além disso, os transtornos psicológicos são as terceiras maiores causas mundiais quanto à falta no ambiente de trabalho. Aqui no Brasil, a terceira maior causa de faltas no ambiente de trabalho é a saúde psiquiátrica do trabalhador. E com isso, faz com que a gente tenha um alerta, porque é um problema que afeta o INSS. As pessoas que faltam acima de 15 dias, elas são encaminhadas ao serviço de previdência social. E com isso, há uma incidência de doenças psíquicas nos últimos anos que é tão agravante, principalmente pós-Covid, que indica uma situação muito importante. Vamos falar nesta patologia como uma situação de tendência que está presente no nosso dia a dia. E os dados de diferentes estatísticas ao redor do mundo fazem com que a saúde mental tenha a principal causa de abandono dos funcionários aos ambientes de trabalho. O impacto do absenteísmo nas empresas é um tema muito latente hoje. Por quê? Causa grandes prejuízos às empresas e principalmente à força de trabalho, porque muitos colaboradores não estão treinados para exercer aquela tarefa e sobrecarregam outros profissionais com algumas situações que podem gerar outros problemas. O risco para a saúde e o bem-estar emocional podem provir de uma série de fontes, inclusive fatores associados externos e internos ao trabalho. O estresse é uma das maiores causas de ausência no ambiente de trabalho. E o ritmo incessante do ofício é um ambiente fadigante e isso gera o adoecimento. Falando nesse assunto, de acordo com pesquisas realizadas, existem uma grande quantidade de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, faltam todos os dias o seu trabalho devido a esse problema, conforme um estudo realizado entre 1996 aos dias atuais. O absenteísmo hoje é uma das situações mais importantes para as empresas, porque é um problema de saúde pública. E como muitas empresas não têm planos de saúde que possam acolher esse trabalhador, acaba os trabalhadores indo para o SUS para tratar os seus adoecimentos. Os serviços de capacitação de acolhimento, que é chamado de CAPS, ele não dá conta dessa quantidade de pessoas que estão adoecendo no seu dia a dia, físico e mentalmente. As dificuldades para equilibrar a vida familiar, profissional e os danos que são causados por causa desta situação do desequilíbrio entre as duas situações fazem com que as pessoas não consigam se recuperar, fazendo com que as empresas invistam para melhorar este acolhimento e ter profissionais multidisciplinares dentro dela para que consiga atingir este público adoecido. Infelizmente, muitos lugares ainda não estão preparados para lidar com este tipo de situação. Os profissionais enfrentam questões de saúde mental e o adoecimento ele não é bem visto perante ao seu meio de trabalho, porque todas as pessoas pensam que, como no passado, que a psiquiatria eram situações que enlouqueciam pessoas. E hoje a gente sabe que a mente é um direcionador da nossa vida. E os problemas relacionados à mente influem diretamente nas nossas atitudes diárias e podem agravar se você não conseguir recuperar. A preocupação com o bem-estar físico e emocional dos colaboradores é hoje um desafio que as empresas têm para que consigam reverter esse quadro. Os desafios nas organizações modernas são gigantes, que visam a promoção da saúde e o bem-estar físico na qualidade de vida e oferecem programas de saúde emocional, como o Gympass, aplicativos de saúde e programas multidisciplinares como psiquiatras e psicólogos. E esses funcionários acabam sendo acolhidos pela empresa
e sendo tratados no próprio meio empresarial. Com isso, eu digo para vocês que esse tema é muito atual e muito importante. Inclusive, possuímos esse engajamento para melhorar a saúde do trabalhador, principalmente na área psíquica.